Para que assunto a gente passa agora? Vamos falar dos programas sociais? Você fez uma nota interessante hoje, Wilson, sobre o lançamento do Minha Casa Minha Vida pelo Lula. Quer fazer as honras da casa aí? Explicar? Deixa eu aproveitar. Basicamente, só falar um pouquinho sobre isso, porque é o seguinte: o governo Lula, né, em busca de uma agenda positiva para chamar de sua, né, afinal de contas, né, o Lula, no meio desse tiroteio do Roberto Campos Neto, tentando baixar a taxa de juros aí no gogó, o governo federal tenta tenta emplacar, né, um discurso positivo e dizendo que, olha, estamos fazendo alguma coisa com o mês de governo. Qual foi a solução que o Palácio do Planalto adotou? Vou começar a inaugurar a obra, né? Aquela clássica, né? Nossa, o político está fazendo, vamos inaugurar obra. Só que tem um detalhe que é o mais curioso. Em um mês de governo, é óbvio que você não vai conseguir construir uma casa em um mês, né? Mesmo se, enfim, só se fosse aquelas casas de pré-moldado, mas enfim, mas o fato é que o governo Lula, na próxima terça-feira, vai anunciar a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, lá na Bahia. Pode subir um pouquinho a matéria, por gentileza, Jojo? Lá na cidade de Santo Amaro, né? E, enfim, vão ser inauguradas 240 unidades habitacionais. O detalhe é o seguinte: essa obra, ela começou no governo Dilma, passou pelo governo Temer, foi concluída no governo Jair Bolsonaro e só agora vai ser feita a entrega das casas. Ou seja, aí o Lula vai aproveitar que tem, segundo o governo federal, aproximadamente 120 mil imóveis que estão prestes a serem concluídos para dar essa reta final desse jeton para mostrar que de fato está fazendo alguma coisa. Enfim, é isso, Greve. Quer dizer, o mundo passa e é curioso porque o governo Jair Bolsonaro passou 4 anos inaugurando obra que foi iniciada no governo Lula. Agora o Lula vai tocar muita obra, vai inaugurar muita obra que foi concluída no governo Jair Bolsonaro, ou seja, parece que eles ficam no ping-pong, né? Você faz, outro inaugura, você faz. Enfim, ninguém quer saber de começar uma obra e terminar no próprio governo e conseguir inaugurar a própria obra, né? Todo mundo terceirizando as obras, enfim, uma beleza isso. Isso é interessante, Wilson. Você tem toda a razão, né? O ideal seria que os governos tivessem mais capacidade de gerir os seus projetos. São, em geral, muito mal feitos. Ou o projeto é feito errado, ou precisa começar de novo no meio do caminho, ou o dinheiro se perde, né? Então, assim, o dinheiro é mal gasto no Brasil. E, por isso, as obras levam muito mais tempo do que precisariam e do que levariam num lugar que sabe fazer melhor, né? Qualquer país que sabe fazer melhor. Agora, os políticos brasileiros são muito burros, né? Burros. Porque eles ficam brigando entre eles e não conseguem fazer uma coisa simples, que seria mostrar que o Estado, às vezes, consegue realizar alguma coisa. Que existe alguma espécie de continuidade, né? A despeito das brigas. Então, aquilo que poderia ser algo positivo, uma propaganda positiva das instituições, acaba virando essa picuinha, né? Ai, fui eu que fiz, ai, foi você que fez, ai, né? Uma bobagem. Seria muito, muito melhor o cara ir lá e falar assim: olha, esta obra começou, foi feita pelo meu antecessor e eu estou aqui entregando a obra, e é bom porque a obra atende ao brasileiro, que é o que interessa. Em vez disso, fica esse nhenhenhé, né? Então, realizam mal, gerenciam mal, projetificam mal, não conseguem entregar no tempo e depois tentam fazer de conta que só se deve a eles, né, a obra que durou 26 anos para ser feita. Essa é a marca de como os nossos políticos são ridículos, para mim. E o que eles buscam, né, Graeb, mais importante do que construir casa num programa de governo é entregar a casa e converter isso em votos. Então, por isso que tem essa briga enorme pela marca, né? Então, provavelmente essas casas aí, estou imaginando, eram Minha Casa Minha Vida no começo,
depois viraram Minha Casa Verde e Amarela e agora voltam a ser Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, todo mundo quer colocar ali a sua faixa com o seu banner, o nome, né, e se identificar com aquilo ali. E lembrando também que no começo desse ano, o Lula veio com uma história que era que a casa tinha que ter varanda. Vocês lembram disso? Meu Deus, não lembro. Ele falou, não, mas é o que o brasileiro gosta mesmo é de varanda, então vamos mudar o projeto do Minha Casa Minha Vida para ter varanda. Mas o que ele quer com isso? As pessoas precisam de varanda? Eu não sei, eu gosto da que tem em casa, que é apertadinha, mas gosto. Mas o que o Lula quer é colocar uma marca pessoal para que a pessoa que ganha essa casa com varanda saiba que ela foi dada pelo Lula e votar nele, né? Não sei se ele vai tentar a reeleição em 2026, mas os nossos políticos sempre tentam pessoalizar, né, esses programas estatais, né, da União, de habitação, qualquer coisa, para conseguir converter votos depois. A prova, Ô, Duda, né? Fala, Wilson, desculpa. Não, sem problema, eu te interrompi, desculpa, Grebe. Ô, Duda, pelo amor de Santo Cristo, não lembra dessa história de varanda? Porque é o seguinte, cara, olha, se o Lula aproveita a ideia, já que ele tá nessa fase de picanha e cerveja, ele vai querer retomar a história da varanda para incentivar as pessoas a comprar aquela churrasqueirinha elétrica. Opa. Para meter a picanha na churrasqueirinha e tomar uma cerveja na varanda, entendeu? Eu, se fosse nós, sairia do programa e abriria imediatamente uma empresa de fabricação de redes e de churrasqueira, não dessa chique que você está falando, é aquela que é a metade de um tambor de qualquer coisa, de querosene, sei lá. Quem fizer isso no Brasil vai ficar rico. E avisa o Lula, ó, já tá tudo acertado aqui, já tá de rede de churrasqueira, tá? Pode lançar as varandas. E depois alguém tem que comprar picanha depois, né? Isso aí já tem o Joesley, né? Não conseguir entrar nesse mercado. Vai pôr dinheiro na JBS de novo e todo mundo vai ter picanha, é isso? O BNDES pode pôr o dinheiro, segundo as novas diretrizes, numa empresa de rede. Ó, tracei o caminho. Ouvintes, se vocês forem espertos, vocês vão seguir a minha dica, hein, por favor. Gente, vamos parar de dar ideia, isso aí tá ficando perigoso. No programa do Greve, Minha Rede, Minha Vida. Minha Rede, Minha Vida. Mas olha só, Duda, você falou exatamente, cara, tem coisas que, seja qual for a marca, já viraram um programa estatal, porque é óbvio que elas são necessárias. Mudaram de nome 5 vezes, mas continua. São projetos de construção de casas, certo? Então, o natural seria que o discurso dos políticos assumisse como algo bom essa continuidade. Olha, nós todos políticos, porque depois eles ficam reclamando, contra a política, né? Discurso antipolítico. Mas eles mesmos não ajudam em nada. Se eles conseguissem demonstrar que existe alguma continuidade, apesar das brigas, ajudaria, né? Só uma observação para terminar, né? Aconteceu uma coisa muito ruim durante o governo Bolsonaro em relação a esses programas de construção de casas populares. Eles destruíram, né, o financiamento para as rendas mais baixas. Praticamente zerou o financiamento para quem tem menos dinheiro e ainda assim está poupando para tentar ter a sua casa própria, né? Então, se houver uma retomada, isso é uma promessa do governo Lula, desse financiamento para as faixas mais baixas de renda do Minha Casa Minha Vida, me parece que é algo acertado, né? É um conserto em algo que fazia sentido no programa como ele existia antes e que parou de funcionar bem durante o governo Bolsonaro.